Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professora Sueli falando, tá? Tô gravando o vídeo hoje da aula de ontem, na realidade. Como vocês estão pegando a apostila hoje, dia 12/5, então a Pro tá gravando a aula agora, tá? Porque vocês não tinham pego a apostila ainda, tá bom? Para quem participou da aula hoje cedo, pelo Meet, nós começamos a conversar sobre geometria, tá? Sobre poliedros e corpos redondos, tá bom? Então, nessa primeira aula de matemática, a gente vai estudar sobre o conceito de sólido geométrico, e entre eles a ideia de poliedros e corpos redondos, tá certo? Então, para essa aula, né, para quem participou da aula presencial, remota, né, presencial, a gente usou embalagem vazia de leite, creme dental, remédio, sapato, etc, e canetinha, tá bom? A gente usou já na aula ao vivo, tá? Então, sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, possuem largura, comprimento e altura. São objetos rígidos, totalmente preenchidos, duros, e podem ser classificados como poliedros e não poliedros. Então, sempre que eu falar de sólido geométrico, eu estou falando de objetos duros, maciços, tá bom? Totalmente preenchidos. E esses objetos, né, essas formas geométricas que a gente encontra na natureza, no meio ambiente, em tudo quanto é lugar que a gente olha, a gente vê uma figura geométrica, ela pode ser classificada como poliedro ou corpo redondo, tá? Então, qual será que é a diferença entre poliedro e corpo redondo, né? Observem as figurinhas aqui, ó, a seguir. Deixa a professora dar uma mudadinha aqui no rostinho, só para não atrapalhar a imagem. Olha lá. Observem esse grupo de figuras aqui. Claro que na casa da gente, a gente normalmente se depara com outros objetos diferentes desses. Mas esses objetos são os que deram origem aos que a gente conhece hoje. Uma embalagem vazia, uma garrafa de água, uma garrafinha de leite, né? Então, a origem, né, a forma original são essas que a gente está vendo na figura aí, tá bom? Observem, ó, que nós temos algumas figuras com formas arredondadas, como o cilindro, o cone e a esfera. E nós temos outro grupo de figuras que tem só linhas retas. Observem, ó, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. Então, esses objetos que só têm linhas retas, nós chamamos de poliedros. Por quê? Poli quer dizer muitos, muitas, e edras, faces. Então, muitas faces retas, tá certo? Então, todos os objetos ou figuras que a gente observa que tem só forma reta, eu vou chamar de poliedro. E se ele tiver pelo menos uma linhazinha curva, aí a gente vai classificar ele como corpo redondo, tá bom? Ou formas arredondadas, tá? Então, é muito importante saber esses dois conceitos para a gente poder classificar as figuras futuramente, tá certo? Então, todas essas figuras que vocês veem nessa imagem são consideradas sólidas, por quê? Porque elas são formas rígidas, duras, preenchidas, e tem corpo redondo e tem poliedro, tá certo? Então, ó, os poliedros são as figuras que possuem todas as faces retas e os não poliedros ou corpos redondos possuem pelo menos um lado com linha curva, tá bom? Aí nessa primeira atividade aqui, ó, você vai classificar quais são poliedros. Você vai copiar o nome delas aqui, só as que possuem linhas retas. Cuidado com os acentos, tá? Com o uso do E, o X, tá bom? Copiem bem certinho o nome desses poliedros que aparecem ali na imagem, tá? Depois você vai copiar o nome dos corpos redondos, tá certo? Todo sólido geométrico, ele possui alguns elementos básicos, vocês já devem ter visto isso lá no 4º ano, tá? Então, quais são os elementos básicos de um sólido? As faces, as arestas e os vértices, certo? Então, vejam só, a face, ó, são superfícies planas que limitam o sólido. Então, todos os ladinhos, inclusive a base, a gente chama de face, tá bom? As arestas são segmentos de retas que resultam no encontro de duas faces. Então, todo cantinho, quando eu encontro de uma figura, observem o cubo que está na imagem ali, ó. O encontro de duas faces vai formar o quê? Uma aresta, tá bom? E os vértices são os pontos em comum a 3 ou mais arestas. Então, todo cantinho da figura
a gente encontra os vértices. Se a gente observar um cômodo da casa, normalmente é quadrado, né, ou retangular, as arestas são as paredes, onde encontra o cantinho da parede, e os vértices são o cantinho da parede com o teto, tá bom? Então, essa é a diferença. Para fazer essa próxima atividade aqui, ó, nós já fizemos hoje em aula, vocês vão pegar uma embalagem vazia e analisar suas características, tá? Então, você vai marcar um X em cada face e vai contar quantas faces ela tem, lembrando que a base também é chamada de face. Você vai marcar todos os vértices em preto e vai escrever aqui quantos vértices você achou. Você vai passar um traço azul nas arestas e vai contar quantas arestas você achou, tá? Aí, se sua embalagem possui somente linhas retas ou curvas, você vai explicar se a sua embalagem é totalmente reta ou curva, tá? E vai dizer se ela é um poliedro ou é um corpo redondo, tá bom? Aí na letra E, ó, o nome de cada face do cubo é, né? Então, quando a gente olha o cubo aqui, ó, nessa imagem anterior, cada face dele tem que nome? Que nome que recebe? Cubo, quadrado ou retângulo? Tem as duas opções aqui, ó, tá? Observem que o cubo, ele é uma figura tridimensional, ele tem altura, largura e comprimento ou profundidade, tá? Quando eu falo de quadrado ou de retângulo, eu tô falando somente de uma face, tá? Então, o quadrado e o retângulo é a forma plana dele, como se eu abrisse ele ou como se eu contornasse um lado dele, tá joia? Aí você vai observar aqui, ó, observando as figuras dos sólidos geométricos da página anterior, qual nome a sua caixa se identifica, como cubo, paralelepípedo, prisma triangular ou cilindro. Aí você vai voltar lá naquele grupinho de sólidos coloridos lá e vai classificar, tá joia? Nessa atividade aqui, ó, você vai observar a cena da festa e vai classificar cada objeto que aparece aqui. Observe a luminária, ó. A luminária, ela lembra o quê? Uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide quadrangular. Você vai escrever aqui o nome do objeto, da figura que ela lembra, tá? A forma geométrica que ela lembra. Se não lembrar, volta aqui, ó. Volta aqui e pesquisa nessas imagens aqui, tá joia? Então, é para olhar um por um e classificar, tá joia? Na número 2, ó, você vai juntar as peças do sólido. Vejam que esse sólido ele foi planificado, então eu só tenho as formas planas dele. Eu vou ter que juntá-lo para formar um sólido. Você vai ter que descobrir que sólido é esse, tá? É um cubo, é um cone, é uma pirâmide, tá certo? Então, essa, bem curtinha a aula, mas é porque vocês vão ter que manusear a caixinha, tá bom? E vocês já vão responder ali, tá joia? Na terceira e na quarta aula, gente, nós vamos chamar de figuras planas, tá? Então, a gente estudou lá na primeira e segunda aula aqui, que é um sólido geométrico, que é uma figura com 3 dimensões, altura, largura e comprimento. E agora, nós vamos observar como que essa figura fica planificada, tá joia? Aí vem uma perguntinha básica aqui, ó. Você sabia que quando planificamos uma figura tridimensional, obtemos várias faces de um objeto? Cada face chamamos de figura plana. Veja o exemplo. Então, olha aqui, gente, ó. Aqui nós temos um sólido geométrico fechado, ó. Lembra que o sólido é rígido, fechado. É uma pirâmide de base quadrada, ó. Vejam que ela fechadinha, ela tem altura, comprimento e profundidade, tá? Profundidade é a parte interna que ela ocupa. Já ela aberta, ó, ela planificada, eu tenho uma figura bidimensional, somente comprimento e altura. Eu não consigo ver profundidade nessa figura, tá joia? Então, uma figura plana possui apenas 2 lados, comprimento e altura. Nesse caso da pirâmide, ela possui, tananã, faces triangulares e, tananã, faces quadradas. Você vai contar o tanto de faces, tá? Lembrando que a base também conta, tá bom? E vai completar ali, tá? Pinte cada face da pirâmide anterior de uma cor diferente. Releia o texto sólidos geométricos da aula anterior para responder as questões a seguir. Então, agora, você vai voltar lá no textinho sobre o que é poliedro e corpo redondo, tá? E vai respondendo, ó. Gente, ó, veja o sólido abaixo. Esse sólido chama o quê? Cubo ou bloco retangular.
Observem quantas faces tem esse objeto. Vocês já observaram o objeto de vocês lá, tá? Então, quantas faces ele tem? A gente não pode esquecer que a face que está escondida também tem que ser contada. A geometria tem muito disso, tá? A gente tem que ver além do que os olhos estão enxergando. Então, eu tenho que imaginar atrás, eu tenho que imaginar embaixo, tá? E aí você vai ter que observar qual que é a planificação desse sólido aqui, desse cubo, tá joia? Aí você vai contar quantas faces, quantos vértices, quantas arestas, ó. Na 3, a mesma coisa, ó. Você vai observar a pirâmide e o cilindro. Aí você vai marcar um X, ó, nas figuras que representam a planificação dos sólidos geométricos acima, ó, tá? Você vai marcar um Xzinho aqui. Na verificação, observem, ó, que tem objeto tridimensional, tá? Nós temos um cilindro, nós temos uma caixa de presente, uma casquinha de sorvete, uma embalagem hexagonal, uma pirâmide, tá? E qual desses objetos lembram corpos redondos? Então, prestem bastante atenção aqui, tá? Se for tudo reto, é poliedro. Agora, se tiver uma curvinha, é corpo redondo. Aqui na minha apostila deu uma desconfiguradinha, mas é um prisma de base triangular, tá? Na imagem de vocês está bem certinho. Então, observem as características desse objeto, observem que a lateral é retangular, que cada lado é retangular e que a base, ó, é triangular, tá? Então, você vai classificar se ele é um poliedro ou um corpo redondo, tá? E por quê? Daí tem que explicar por que é poliedro ou por que é corpo redondo. Volta lá no texto, tá bom? Aí aqui nessa malha, você vai planificar essa figurinha aqui, tá bom? Então, caprichem, observem quantas faces tem para não esquecer nenhuma face, tá joia? Pintar bem bonito e escrever quantas faces o prisma tem, tá bom? E como se chama cada face. Daí, ó, nós temos faces retangulares, nós temos faces triangulares e assim por diante, tá bom? Na quinta e sexta aula, ó, já é reposição de sábado, tá? Lembrando que dia 15 agora, ficou faltando uma aulinha, né? Lá atrás, quando a gente atrasou o início das aulas. Então, vai ser uma atividade bem simplesinha, tá? Simplesmente você vai voltar à primeira aula da apostila aqui que fala sobre corpos redondos e poliedros, ó, e vai resolver as atividades aqui, ó. Aqui tá retomando, ó, o que são poliedros, os elementos do poliedro, ó. E aí você vai contar quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Tá bem facinho. É só caprichar bem, imaginar a face oculta, né? A face escondida. E pintar bem caprichado, tá joia? E ó, aqui continua, tá bom? Então, basicamente é isso. E na verificação da aprendizagem também vão ser perguntinhas sobre poliedro, corpo redondo ou a planificação deles, olha lá, tá vendo? Tá? Então, prestem muita atenção, que às vezes vocês acham muito fácil e na hora de marcar a alternativa vocês não observam os detalhes, tá joia? Então, prestem muita atenção na hora de responder. Na verificação de aprendizagem, tudo vale nota, tá joia? Gente, era basicamente isso a aula, tá bem facinho, por isso que a professora gravou um vídeo só, tá joia? Fiquem com Deus, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijinho, até mais!